Fluminense perdeu de 1-0 para Bahia no jogo polêmico pela Copa do Brasil e agora vai voltar os seus olhares para o jogo lá em São Paulo contra o Santos. O Fluminense precisa voltar a vencer. Depois desse jogo, o Fluminense vai ter um gap ali, um período de alguns dias para se preparar para o jogo da volta contra o Bahia. Mas, olhando especificamente para o jogo contra o Santos, como é a diferença entre Santos e Fluminense estatisticamente falando a nível ofensivo? Então, vamos embora para o vídeo, né? Mas antes eu vou convidar você aí a me seguir. Eu sou o Wallace e sempre falo de estatística e tática do Flusão aqui. Então, vamos embora. Então, quem você acha que fez mais gols? Quem você acha que chutou mais ao gol? Quem você acha que chutou de forma geral mais? Fluminense ou Santos? Então vamos lá, Tricolor. Primeiramente, quando a gente fala de gols, aqui está uma tabela completa, com todos os times, quem fez mais gols. Então vamos colocar aqui da ordem do maior para o menor, né? E aí o Fluminense está em 11º, como o time que fez, né, mais gols, 24, e o Santos está na 15ª posição com 19 gols feitos, ou seja, o Santos tem menos gols feitos do que o Fluminense. E se a gente pensa em quantidade de gols feitos por partida, esse número ainda é menor, porque o Santos tem 20 partidas e o Fluminense tem 19, ou seja, o Fluminense tem mais gols com jogos a menos. Inclusive, o Fluminense ganhou deles aqui em casa pela 3ª rodada do Brasileirão. E aí o Samuel Xavier, não sei se você vai lembrar, colocou o Neymar no bolso. Naquele momento o Fluminense estava dando aquela repaginada, o Fluminense tinha acabado de ganhar do Bragantino em casa também, enfrentou o Santos em casa, ganhou de 1-0, e aí a gente estava assim, Renato chegou, oba. Mas continuando, agora, a nível de finalizações, será que as posições continuam sendo a mesma? Deixe seu comentário aqui, né? Pausa o vídeo e deixe seu comentário. Eu acho que o Fluminense chuta mais do que o Santos, então vamos lá. O Fluminense de 11º cai para 14º com um total de 240 finalizações e o Santos cai de 15º para 18º, né? Mas a diferença entre o Fluminense e o Santos são de apenas 5 finalizações. São 5 gols de diferença, mas apenas 5 finalizações de diferença, né? Ou seja, a diferença ali do Santos para o Fluminense é que o Fluminense tem o mesmo quantidade de chutes que o Sport Recife, praticamente a mesma que o Mirassol, praticamente a mesma do Bahia e praticamente a mesma do Santos. Vai tendo uma diferença muito grande quando a gente fala de Grêmio e do Juventude, que são os times que menos finalizaram as suas jogadas, né? E quando a gente fala de finalização ao gol, né, será que essa cena continua a mesma? Será que o Fluminense vai estar na mesma posição acima do Santos? Então vamos lá. O Fluminense, quando a gente fala de finalização no gol, ou seja, acertar o goleiro, defender, o Fluminense tem 68 finalizações no gol e o Santos é o último. O Santos é o time que menos acertou o gol no Campeonato Brasileiro até a 21ª rodada. Então, tá complicado para o Santos do Neymar. Ofensivamente falando, o Santos ele vai regredindo muito nessas análises que a gente vai falando. Ou seja, tem finalização, né, tem muita pouca finalização no gol, tem poucas finalizações de forma geral e tem poucos gols, né? E isso acaba gerando ali uma percepção, né, de quê? De que a precisão deles acaba sendo o quê? Bem baixa, né? Mas se eles fazem pouco gol, é claro, né, que eles vão ter uma precisão baixa. Isso já era esperado. E aí, se eles finalizam pouco no gol, em relação à partida, eles também vão ser um dos times que menos finalizam ao gol por partida. O Santos é o 17º time que menos finaliza por partida. E o Fluminense é o 12º. Ou seja, a diferença é basicamente do Santos chutar 12 vezes, o Fluminense chutar quase 13 vezes. A diferença de um para o outro é pouca, né? E média é aquela, às vezes você chuta mais, às vezes você chuta menos. Você nunca consegue ter uma informação somente com a média, né? Dividir a quantidade total pela quantidade de partidas. Você nunca consegue mensurar somente isso. Você precisa também de outras métricas, mas eu não vou me ater a essas métricas aqui agora, né? De qualquer forma, né,
E quando a gente fala de finalização no gol, ou seja, acertar o gol por partida, né? O Fluminense é muito lá embaixo também, mas acerta mais ou menos aí 7 chutes ao gol a cada 2 partidas, e o Santos 6 chutes no gol a cada 2 partidas, ou seja, a diferença do Santos para o Fluminense em acertar o gol é pequena, né? Se a gente vai, por exemplo, para o Flamengo, que é o time que mais acerta o gol, é praticamente o que? 5, 10, com mais 1,5, 11, praticamente 12 chutes no gol a cada 2 partidas. A diferença é gritante. Então é isso, deixe seu like no vídeo, né? Me ajude aí compartilhando esse vídeo com outras pessoas, porque é uma análise aí do Flusão. Você que é tricolor, deixe seu like, compartilhe o vídeo, valeu!